Jeff Bezos descobriu uma mentira dentro da Amazon que quase comprometeu todo o sucesso desse negócio. Olá pessoal, aqui é o Rodrigo Struck, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje eu quero compartilhar com vocês alguns ensinamentos a respeito do livro O Sistema de Gestão da Amazon, escrito por Han Charan, que é conhecido globalmente como um dos principais consultores de negócio e que escreveu esse livro para explicar um pouco do sucesso da Amazon e o sistema de gestão da Amazon, como que ela chegou até aqui. Esse é aquele tipo de livro que às vezes eu costumo brincar, que é escrito pelos profetas do acontecido, que é quando uma empresa atinge determinados resultados ou se destaca muito num determinado mercado, num determinado negócio. Diversos autores ao redor do mundo começam a escrever livros sobre o negócio, sobre a empresa, para justificar os resultados alcançados e até mesmo para explicar as teorias deles ou para vender algum produto e algum curso deles. Vocês podem ver que já existem livros sobre a Nvidia e logo mais a próxima empresa que se destacar de forma global vai aparecer, esses autores vão continuar escrevendo livros sobre esses determinados temas. Isso é muito comum. Mas de toda forma esse aqui é um livro muito bom e ele traz alguns ensinamentos que a gente pode aplicar no dia a dia de qualquer operação. Não tem nada de novo, mas com certeza é algo que traz muitas lições para o desenvolvimento de qualquer carreira, para o desenvolvimento de qualquer empresa e que pode ser aplicado diretamente na prática. E eu vou abordar dois pontos muito específicos desse livro que eu quero discutir com vocês para trazer essas lições para a nossa realidade. Existe uma parte do livro em que o autor ele fala muito sobre a obsessão por dados que Jeff Bezos tinha. Ele menciona muitas vezes aqui no livro o quanto ele era obcecado por dados, por auditorias de processos, por indicadores e por análise dos demonstrativos financeiros da empresa. Ou seja, a todo momento ele estava discutindo esses temas internamente, revisitando processos, discutindo resultados de auditoria, avaliando os indicadores da empresa e fazendo uma análise crítica dos demonstrativos financeiros da empresa. E disso ele fazia uma conclusão no qual ele sempre procurava identificar de que maneira que a empresa poderia ser mais eficiente, poderia ser mais próspera e poderia ser reduzindo custos, aumentando sua margem e no final do dia ganhando mais dinheiro. E tem uma frase aqui no livro que é uma que me marcou bastante para explicar a forma como Jeff Bezos abordava esse tema dentro da organização. Ele falava o seguinte: "In God I trust, all other things show me the numbers." Traduzindo, ele estava dizendo o seguinte, que em Deus ele acredita, todas as outras coisas me mostrem os dados, me mostrem os números. E era isso que ele fazia. Então, quando ele mergulhava de forma obcecada nos números, nos dados, nos demonstrativos financeiros, resultados de auditoria, indicadores, ele tinha um panorama muito claro de que maneira que a operação estava performando e o rumo que o negócio estava tendo. E a partir disso, ele começava a investir, direcionava os investimentos a partir da coleta dessas informações para reduzir custos, para reduzir despesas, para aumentar a margem, para automatizar muitos processos e eliminar erros humanos. E hoje a gente sabe que a Amazon ela é reconhecida por uma série de tecnologias nos seus processos e nas suas operações, e isso são frutos de muito trabalho que foi feito lá atrás, que foi feito no passado, e que ele fazia esses investimentos, capturava esses resultados, esses aumentos de margem, essas reduções de despesas, reduções de custos, gerava caixa, gerava resultado, e esse ciclo continuava permanente dentro da empresa. Isso sempre estava acontecendo dentro da organização. E aqui existe um ponto muito importante que ele destaca, que ele conta aqui no livro, que ele traz o quanto ele era obcecado por ganho de produtividade e eliminação de burocracia, que as próprias reuniões de diretoria entre o Jeff Bezos e o grupo de diretores era proibido utilizar PowerPoint, apresentações, porque ele entendia
que preparar apresentações, preparar PowerPoint era desperdício de tempo. Isso tomaria muito tempo das equipes e da própria gestão para chegar lá e poder fazer uma apresentação no final. Então a regra que eles tinham definido naquele momento é que cada um dos diretores que tivesse as suas pautas para tratar na reunião ia trazer num pedaço de papel, ia escrever qual que era o tema, e tinha uma estrutura que ele tinha definido para esse texto. No início da reunião, cada executivo ia fazer a leitura, eles iam discutir, tomar as decisões e ir para a próxima pauta da reunião. Então era tanta obsessão por produtividade, por eficiência, por excelência operacional, por eliminação de erros humanos, que todos os investimentos eram direcionados para isso, investimentos de todos os tipos, investimento financeiro, investimento de tempo, investimento de CAPEX, eram direcionados para isso, para tornar a operação mais eficiente, mais produtiva, e à medida que ele fosse capturando esses resultados, ele ia gerando mais caixa, e desse caixa que ia sendo gerado, esses investimentos voltavam. Então esse ciclo nunca terminava dentro da empresa. E essa foi uma frase que eu peguei aqui do livro: em Deus eu acredito, todas as outras coisas me mostrem os números, por causa que isso é algo que eu comecei a aplicar no dia a dia dentro da minha carreira, dentro da gestão. Quando vem algum reporte do tipo, não conseguimos bater a meta de vendas por tal razão, me mostra os números. Não conseguimos bater a entrega de produção por tais motivos, me mostra os números. Tivemos tais problemas de qualidade por tal explicação, me mostre os números. Tipo, à medida que você tira toda a subjetividade e toda esse número de explicações, e você se aprofunda nos números e você entende o que está acontecendo com a operação, seja nos demonstrativos financeiros, nas auditorias internas, externas ou nos indicadores operacionais, você tem uma clareza muito grande do que está acontecendo com o seu negócio, para que você possa tomar uma decisão com propriedade para dar direcionamento para o seu negócio, para aumentar a sua excelência operacional e, por consequência, a sua rentabilidade, a sua lucratividade e geração de caixa. Então essa é uma lição muito, 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 muito importante que ele traz do livro. E a segunda lição é uma lição de cultura, como implementar uma cultura forte dentro da empresa e que está extremamente correlacionada com o tópico que eu mencionei anteriormente. Tem um case aqui no livro que existe um relato de que o Jeff Bezos estava numa reunião com a diretoria e ele perguntou pro diretor que é responsável pela área de atendimento de cliente como que estava a performance de atendimento ao cliente, porque como nós sabemos, a Amazon é muito reconhecida por cuidar do cliente, pelo atendimento do cliente, para poder dar suporte e assistência pelo cliente. E eles tinham uma meta de que qualquer cliente que fosse contatar a Amazon por qualquer razão precisaria ser atendido em até 5 minutos. E esse diretor reportou numa reunião que o Jeff Bezos perguntou como estava sendo a performance desse departamento, e o diretor reportou: não, nós estamos atendendo os clientes em 4 minutos. No momento que ele recebeu essa informação na reunião, ele pegou o telefone, ligou para o departamento, se passando por um cliente, e ele ficou na espera, na ligação, até ser atendido para resolver o problema que ele estaria entrando em contato para resolver. A ligação levou 11 minutos. E no momento que ele parou de cronometrar e que essa ligação levou 11 minutos, ele desligou o telefone, olhou para todos os diretores da sala e um silêncio ensurdecedor tomou conta da reunião. Ele não precisou levantar a voz, ele não precisou falar nada, ele não precisou demitir ninguém e ele não precisou falar nada para ninguém naquele momento da reunião. Ele apenas encerrou a reunião com aquele exercício que ele fez na frente de toda a direção. E a partir daquele momento, toda a gestão se retirou da reunião, foram para os seus departamentos revisar os processos, revisar os resultados, revisar os indicadores, revisar os números, e aquele evento se disseminou por toda a empresa como uma bomba. Era questão de minutos, todos dentro da organização estavam sabendo que aquilo tinha acontecido, e a partir daquele momento
ele implementou uma cultura clara e muito forte dentro da Amazon. E qual que é a lição que esses 2 pontos que eu estou trazendo, eles servem para a nossa carreira, para a nossa gestão, para o nosso desenvolvimento? Número 1, audite tudo que você puder dentro da sua área, dentro dos seus processos, dentro do seu negócio, dentro do seu departamento, dentro das atividades. Se você suspeita de algo, vá em loco, confirme e valide. Número 2, trabalhe com números. Tire todas as explicações, tire toda a subjetividade de qualquer reporte que você receber e trabalhe com números para que você possa tomar suas decisões e os próximos passos baseado em dados, em fatos e não em achismo e subjetividade. E número 3, a partir do momento que você tem conhecimento dos números, dos dados e o entendimento de tudo que está acontecendo dentro da sua operação, dentro da sua área de atuação, dentro do seu negócio, você consegue tomar decisão de forma estratégica de qual que é o rumo que você precisa dar para o seu negócio, para a sua operação ou para o seu departamento. E para você entender qual é a estratégia que você precisa adotar à medida que você tem todas essas informações, eu preparei um e-book gratuito e exclusivo chamado de Os 12 Jogos Estratégicos que Direcionam o Sucesso, para que você possa ter um entendimento claro do que você precisa fazer para a sua carreira, para o seu desenvolvimento, para a sua área, para o seu departamento, para a sua operação, para que você atinja o sucesso que muitos estão atingindo e você não está atingindo de uma forma muito mais rápido. E para você ter acesso a esse material, basta você comentar e-book aqui na descrição desse vídeo, que eu vou estar mandando esse material diretamente para você. Obrigado por você que ficou até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, até mais!